A entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, 7h32 agora, horário oficial do Brasil, manhã da sua quarta-feira, pós-feriado, cara de segunda, automático, né, minha gente? Hoje, quarta-feira, tempo ensolarado e a temperatura em elevação, 18 graus nesse momento, na mínima, na madrugada, por volta das 15 para 5 da manhã, quando fizemos a primeira leitura, era de 15 graus e incidência de neblina aqui na capital da hospitalidade, né? Bem, a tendência de sol para hoje e para amanhã também, segundo a meteorologia, o sol deve predominar com temperaturas baixas na manhã e madrugada, mas em elevação durante o período. Hoje a máxima pode chegar a 23 e 24 graus de temperatura. 7h33, o quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, em São Carlos. Farmácia São Jorge, 3325-4123. Aliás, a Farmácia São Jorge atende todos os dias, das 15 para 7 às 22 horas. E ao detalhe, hein? Atendimento da família para a sua família. É a Farmácia São Jorge, que tem uma tradição de quase 40 anos em São Carlos e atende também toda a região. Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. Atendimento lá do Juarez Bedinho, um abraço lá para toda a equipe. A farmácia que tem também para laboratório de exames todos os dias às 6 da manhã. Lembrando que cosméticos, linha de suplementos e também linha de medicamentos com várias opções, você pode conferir na Farmácia São Jorge. Visite também e siga no Instagram, Contato São Jorge, Contato Farmácia São Jorge, aí no Instagram, e confira as novidades e ofertas, produtos para você aí na Farmácia São Jorge. Farmácia do Juarez, anunciando o quadro Entrevista do Dia. 7h34, quadro Entrevista, como a gente anunciou hoje, recebe aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de São Carlos, Silvano Maier. Tem a pauta aqui, minha gente. Parque aquático, turismo, temporada, enfim, vamos saber como é que está, porque semana passada o Silvano esteve aqui juntamente com o secretário Ivan, falando do plano diretor especificamente, que também visa alguma coisa voltada ao turismo. Mas hoje especificamente sobre esse período de fim de ano, início de outro, que muito se fala em férias, que muito se fala em descanso, que nós temos lá, secretário, seja bem-vindo, bom dia novamente. Bom dia, Elvis, bom dia aos ouvintes aí da Tropical FM. Uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã, né? E trazendo aí boas notícias, né? Falando aí já de detalhes mais aprofundados com relação a essa nossa temporada que está se aproximando. Exatamente. Inclusive, minha gente, a parte do turismo, a gente está naquela expectativa também, né? Como é que está isso lá, senhor? Como nós vínhamos falando já, a gente vem fazendo um trabalho de bastidor aí há muito tempo, né? Já são 6 anos aí que se passaram desde o início das atividades. Encontramos inúmeras dificuldades, né, de todas as formas possíveis, né? Acabou entrando essa questão de pandemia também, nós perdemos aí praticamente 2 anos das atividades. As tratativas internas também acabaram tendo um certo grau de dificuldade maior, né, devido a alguns órgãos públicos aí terem alguns recessos. Mas finalmente conseguimos, né, concluir a etapa que era o nosso foco inicial, que era a regularização da água termal, né? E principalmente fazer com que essa água termal passasse a ser de posse do município de São Carlos, né? Que é algo que nunca aconteceu na história, então a gente conseguiu fazer essa articulação, fazer essas tratativas, e hoje sim, oficialmente, o município de São Carlos passa a ter a gerência, né, sobre essa questão da água termal, em uma área específica, mas principalmente com relação ao Poço Profundo, né, que foi perfurado já lá no ano de 2010, por um valor aí de 2.264.000 e mais alguns quebrados. Realmente um valor assim bem expressivo, né? E que estava em desuso, né, pelo município, porque tinha sido perfurado de forma clandestina. O que gerou aí realmente muito trabalho, muita dedicação, muitas dúvidas, né, na população em geral. A gente sabe disso e a gente sempre tentou ser o mais claro possível, o mais transparente possível, trazendo dados, trazendo informações, documentos, e enfim, a verdade sempre prevalece, né? E o trabalho também sempre, o resultado aparece. Então, depois de todo esse trabalho aí, desses longos anos aí, hoje sim nós podemos cravar a data de abertura de temporada, data de abertura do parque aquático, que é algo muito esperado realmente por toda a população, inclusive do estado de Santa Catarina, né? Porque onde a gente vai, a gente está falando bem de São Carlos.
e está falando bem dessa nova expectativa que nós estamos vivendo e falando do termalismo, né, que vai virar aí com certeza a cereja aqui do nosso bolo, né? Claro que temos diversas outras ações também relacionadas a turismo, né? Como, por exemplo, a nossa rota de turismo rural, que vai ser lançada junto com a abertura da temporada no dia 2 de dezembro, né? Que é algo também que nunca foi concretizado, então a gente vai conseguir concretizar, fazendo esse trabalho aí em conjunto com a Secretaria da Agricultura, com a EPAGRE, o SEBRAE também nos prestando essa consultoria, e a gente vai conseguir oficializar. Então são inúmeras as conquistas, e que as pessoas vão poder passar a ter o privilégio também de poder estar usufruindo, né, de todos esses benefícios que vai causar esse novo momento, essa nova fase que o município de São Carlos vai passar a viver a partir desta temporada. Muito bem. Então vamos mencionar pelo menos, né? Eu sei que é um risco também a gente falar em datas, mas é sempre importante dar aquele pontapé, né, secretário? É um peso muito grande, né, Elvis? Eu tenho sofrido muito os últimos anos aí. A gente sempre estava prevendo datas, né? A gente preveu algumas datas aí e me incomoda muito essa parte de desconfiança e descredibilidade, mas a história do município de São Carlos, falando em turismo, realmente a credibilidade era zero, né? Então a gente já tinha carnaval, a gente já tinha autódromo, a gente já tinha balneário, isso é o que as pessoas lembram, né? Eu já tinha uma área de pesca no Rio Uruguai, então infelizmente nós pegamos o barco bem afundado, vamos dizer assim, né? Então essa credibilidade é normal que demore a gente ter, no sentido das pessoas acreditarem novamente, né? Mas a gente sempre tentou tratar isso de uma maneira muito séria, né? Por mais que incomoda em alguns momentos. Mas agora sim, pela primeira vez, com um peso grande para falar, mas nós vamos cravar a data de abertura do parque. Então, com qualquer cenário que venha acontecer aí, o Parque Aquático abre no dia 30 de novembro, né? Vai ter a solenidade oficial de abertura no dia 30 de novembro. O horário a definir ainda, provavelmente na parte da tarde, né? E a partir daí, então, começa a se transformar em realidade. Quer dizer, para quem vem trabalhando no dia a dia, desde o início eu sempre vi isso já concretizado, senão Daí ninguém... São 6 anos ainda. É isso, exatamente. Sempre desde o início eu já conseguia visualizar esse fato concretizado. A partir do momento que eu não acreditasse, teria saído, não ficaria, né? Porque não tem porquê, né? Mas enfim, que agora, a partir do momento que estiver aberto, todo mundo vai poder ter essa mesma sensação, vai poder acreditar da mesma forma que eu sempre acreditei. A administração municipal também, né, em nome do prefeito Rude, o vice Fernando, sempre acreditando aí, dando essa condição de trabalho aí para que a gente pudesse dar andamento mesmo nessas horas difíceis, né? E agora nós vamos colher os frutos, né? Todos vão colher, a população vai ser muito beneficiada de várias formas, né? De maneira direta e indireta, como já falei em outras ocasiões. Até acho que podemos aprofundar isso aí já para as pessoas poderem se organizando, né? A questão da lei aí de benefício para a população. Isso. A gente teve essa preocupação, né? Como eu já expliquei em outra situação. Em todas as concessões que nós fizermos daqui para frente, a gente vai também tratar desse interesse público, né? E as pessoas vão poder estar utilizando o parque aquático um dia da semana de forma gratuita, tá? Então, isso serve para todas as pessoas que tiverem residência em São Carlos. Como que vai ser feito esse comprovante num primeiro momento, tá? Como ficou bastante em cima da hora e eu ainda estou sozinho. Agora a Rose Schlosser começou a trabalhar comigo, né? Até agradeço também essa atenção da administração em auxiliar, em melhorar essa infraestrutura. Porque realmente sozinho chega uma hora que você não dá mais conta, né? Agora precisava, né? São inúmeros eventos até final do ano, então as coisas começam a ganhar corpo. E a Rose, ela tem um conhecimento e tanto, né? Tem muito conhecimento, a pessoa que já tem experiência na área vai somar muito com certeza. Mas eu digo no sentido assim de que mesmo assim a gente não vai conseguir criar ainda uma carteirinha específica para esses benefícios que os munícipes vão ter a partir de agora, né? Então nós vamos usar o critério do título de eleitor, tá? No dia que você for lá utilizar esse dia gratuito, que eu já vou antecipar, que é na quarta-feira, tá? Então todas as quartas-feiras de todas as semanas, quem tiver a comprovação de residência em São Carlos vai poder utilizar o parque aquático de forma gratuita, indiferente de idade. Quem não tiver título ainda vai ter que levar o do pai ou vai estar acompanhado, provavelmente com o pai. Geralmente abaixo de 16 anos não vai ter o título, né? Então com um documento com fotografia e o título de eleitor vai ter o acesso gratuito na quarta-feira. O restante dos dias, sábados, domingos, enfim, todos os outros dias,
é meio ingresso, tá? Então, também mediante a comprovação, né? Então, é importante lembrar que mesmo que for o Silvano que for lá, que é conhecido, não vai entrar se não levar o documento. É uma coisa que, né, tem que ser bem clara, porque às vezes a pessoa vai lá, quem está lá não conhece, mas eu sou de São Carlos. Não, o documento tem que estar na mão. Documento do título do eleitor e um documento com foto. Para essa temporada a gente vai trabalhar dessa forma. Para a próxima, a partir do ano que vem aí, nós já vamos criar aí uma infraestrutura para nós poder fazer uma carteirinha bacana, algo diferenciado. Padronizada ainda. Exatamente. Então... Mas esse aí já cumpre aquilo que foi anunciado desde o início, né? De que todo São Carlense aqui comprovado residência teria um dia de banho livre, né? Isso. E meio ingresso, né? Nos outros dias, que é importante também. Que aí a pessoa pode... uma quarta-feira, como é que eu vou na piscina quarta-feira? A ideia não é que a pessoa vá na piscina todos os dias, né? Ou enfim, toda semana. Ela pode ir quando ela está de férias, então, Exato. Né? Para aproveitar o benefício. Mas enfim, que ela vai ter a condição de nos outros dias pagar só meio ingresso. Né? Inclusive no sábado e domingo. Obrigatoriamente, né? Tendo a comprovação. Então, é o benefício mais direto. Né? E indireto são inúmeros, né? Oportunidades de emprego, oportunidades de negócio, de empreender. Eu venho falando aqui, se tu puxar desde a primeira entrevista que eu vim aqui falar, que inúmeras oportunidades iriam aparecer, elas vêm aparecendo, né? Mas poucas pessoas têm vindo procurar, então depois não adianta questionar. Vai vir gente de fora, vai começar a investir, porque as pessoas vão ver e vão acreditar e vão começar a investir. Quem tem geralmente já uma estrutura só vem quando já a viabilidade já está concretizada, que é o que vai acontecer com a abertura. Então, se alguém tiver qualquer tipo de interesse de fazer algum investimento ou até de trabalhar na área, por favor, a secretaria está aberta, né? E a gente está aqui para auxiliar todos que tiverem interesse. E são inúmeras as oportunidades que vão ter em vários segmentos, né? Então, fica a dica, né? Fica a dica aí para quem tiver interesse vir fazer parte desse processo de uma forma mais direta, né? Legal, muito bem. Então tá anunciado aqui, minha gente, 30 de novembro é o pontapé inicial aí. Isso é a abertura da temporada, né? Temporada e o parque automaticamente. Não, são duas coisas distintas, né? A gente vai fazer então... Quem faz é a empresa, né? Que comprou o parque. A gente só acompanha porque tem esse interesse público envolvido, né? Então a gente acompanha de perto esse cenário aí todo. E para trazer informação concreta para as pessoas, né? Então, e consolida tudo aquilo que a gente acompanhou também. Todos esses anos, é de muito trabalho. Então, com relação à água, superado 100%, né? A gente está com toda a documentação em dia. Foram inúmeras as denúncias, né? A gente até teve dificuldade, assim, no sentido de perder tempo com isso e credibilidade, né? Porque, como eu te falei, a história é ruim mesmo do turismo aqui em São Carlos, são 30 anos de desastre. E aí, quando alguém fala que não vai dar certo, é mais fácil de acreditar em quem fala que não vai dar certo do que acreditar em quem fala que vai dar certo. Então, nesse sentido, foi muito ruim as denúncias. Mas também, por outro lado, dá uma segurança para nós poder falar hoje de legalidade, de transparência, de tudo que se imaginar, porque foram inúmeras as denúncias. Tem um cidadão são cardense que fez 9 denúncias, tá? Que nós tivemos que responder. Daí acaba tendo que responder. Tempo para isso. Porque cria, né? Faz bem elaborado, mistura um pouco as conversas, que ali são vários fatores, né? Águas de Pratos e Mineração, São Carlos Hidromineral, Parque Aquático, Balneário lá embaixo, Clube Águas de Prata. Às vezes tu mistura tudo isso, o Ministério Público vai querer saber o que é. E aí a gente sempre foi explicando. Então, 8 foram já arquivadas e a última que chegou foi semana passada. Aí é uma chegou agora recente. É uma mistura das outras daí, né? Para tentar confundir um pouco, mas enfim, superado, né? Bem tranquilo e... Só que dá trabalho, né? Isso gera custo para o município, tá gerando ônus para o município, para a população. Quem paga a conta é a população, né? A gente vai lá para 3 dias de trabalho do jurídico, 3 dias do secretário, para elaborar uma resposta, para juntar documento, para estar encaminhando. E o Ministério Público tem que fazer a parte dele, né? Tem que fiscalizar, tá correto, a gente... Sempre está tendo essa relação bem próxima aí também. E principalmente do Ministério Público Federal, né? Então, como eu sempre falei aqui, toda vez que eu vim aqui, tudo que nós fizemos antes de fazer, nós consultávamos o Ministério Público Federal. Porque ele acompanhou devido ao termo de ajuste de conduta. Então, só para ficar bem claro, tirar de vez, né, essa sombra aí que vem acompanhando esse processo, para que as pessoas possam ficar bem tranquilas realmente, que está aí, é contagem regressiva, né? Olha, nós estamos falando aí que são 15 dias se tu contar hoje junto, cara. Chega a ser de arrepiar, semanas, né? De arrepiar, é de emocionar. Para a abertura da temporada. É algo bem, realmente, é algo que vai ficar sem sombra de dúvida para a história. O que vai acontecer daqui para frente, como a gente já vem projetando o futuro também,
é algo extraordinário, vai muito além de um parque aquático. O nosso ecoparque aí que a gente está projetando vai causar um impacto maior do que o do próprio parque aquático. O local lá é fantástico, maravilhoso. Nós temos já investidores com interesse naquela área, temos bons projetos atrativos ali que vão ser únicos no estado de Santa Catarina e no Brasil, assim, pouquíssimos. Mas esse eu quero segurar um pouquinho ainda no bastidor, né? Mas podem ter certeza que vai vir grandes novidades por aí. O investimento o pessoal já está acenando bastante aí. É aquele boom que vai dar, né, minha gente? A partir do momento do parque estar em funcionamento aí, da movimentação, aí os empresários de fora. Esses que inclusive já estão acordados, né? Porque muitos já foram encaminhados, né, secretário? E já vendo o cenário aí de crescimento com o parque aquático em funcionamento, que era a página inicial de tudo seria a água. Perfeito, perfeito. Água. Essa parte foi resolvida, né? O parque hoje você passa lá, você já vê até os tobogãs lá e tudo mais, né? Tá totalmente mudado lá em relação a isso, então diríamos que estaria tudo pronto, né? Tudo pronto aí para o seu início. E aí tudo que traz em volta do parque aquático, o próprio Balneário de Pratas, o camping, todos os investimentos, os empreendimentos que já estão sendo edificados, inclusive, outros que estão comprando alguns lotes, inclusive, visando algum investimento posterior. Isso tudo é o cenário, né, secretário? É nesse sentido aí, né? Isso. O que chama a atenção, Elvis, que ainda a grande maioria das pessoas que vêm nos procurar aí relacionada a investimento ou oportunidade são pessoas de fora. Então, quem está olhando de um outro ângulo, sem conhecer talvez a fundo esses 30 anos de história aí, já está acreditando mais, né? Então, claro, já. Mas eu fico feliz mesmo assim, porque a gente sabe que está muito próximo de se concretizar e as pessoas vão começar a perceber e vão vir fazer parte. Nós temos um grupo aí chama de Campo e Cultura, né? Que é uma parceria com o Sebrae também, com o Sebrae, a Ipagre e a Secretaria da Agricultura. Nós temos mais de 35 participantes nesse grupo, que vai integrar essa rota de turismo rural, né? Então, também tem isso, né? Nós estamos fazendo esse trabalho de base, realmente está fortalecendo bastante e com certeza nos próximos dias aí esses resultados vão começar a aparecer aí para que toda a população possa usufruir, né, desse novo momento que nós estamos vivendo. Agora nós falamos também, eu acho que da questão da abertura da temporada é muito importante nós citarmos, né? Porque também é um momento único, um momento histórico aí, eu não lembro de abertura de temporada oficial, assim, com a expectativa da forma que nós temos hoje, né? E essa abertura da temporada aí a gente já vinha trabalhando ela há bastante tempo, nós queríamos até fazer ela um pouco antes, né? Devido à questão de já ser dezembro, né? Estamos em dezembro, aí, o ideal talvez seria fazer isso em novembro, mas como nós não tínhamos ainda legalizado a água totalmente, não tinha parque aberto, o balneário lá embaixo fechado, fica difícil tu abrir uma temporada com poucos atrativos, né? Então a gente estendeu ao máximo aí. E até a previsão da abertura do parque era dia 4, lembra? Já tinha falado de previsão para o dia 4. Infelizmente não se conseguiu se concretizar, né? Mas agora essa do dia 30 é uma data definitiva. Primeira vez que estou falando em data concreta, né? Então pode ficar... Tá na minha conta, vamos dizer assim, essa data aí tá definida. Nas costas. Mais um pezinho. E, enfim. E a data da abertura da temporada, com o lançamento oficial da primeira rota de turismo rural do município de São Carlos, ficou por dia 2, 3 e 4 de dezembro, tá? Isso é um processo licitatório que está acontecendo, né? Para contratação. Um rodeio country, né? Um rodeio de touros aí, montaria, com shows nacionais, né? Então na sexta-feira tem um show nacional com 3 alternativas, né? 3 opções na licitação. No sábado também são 3 opções. E no domingo um show regional, daí, que é o encerramento do rodeio, um show nacional, um show regional. Começamos a trabalhar divulgação também na região, né? E vamos acelerar esse passo a partir de janeiro, até devido à questão do orçamento, né? A gente precisa ter esse cuidado. A partir de janeiro nós vamos focar um pouquinho mais em divulgação. E isso vai fazer com que as pessoas vão começar a vir para cá, para ver o que está acontecendo, né? E aí eles vão vir para cá e vão encontrar realmente, de fato, algo funcionando já, algo já palpável, né? E que as pessoas já possam, de fato, usufruir desses benefícios, desses atrativos, tanto o rural quanto esse do balneário, enfim, do camping, outros atrativos no esporte, né? Como a grande final do Circuito Oeste de Vôlei de Praia, inclusive que é uma parceria com a rádio aqui, né? Com a Tropical FM,
que vai acontecer no dia 11 de dezembro, né? Então, são várias situações aí numa sequência depois dessa abertura aí, né, oficial. E a expectativa é realmente muito grande. Legal, muito bem. Secretário Silvano Maier aqui do Turismo de São Carlos é o convidado e aqui estamos conversando sobre aí já datas relacionadas ao parque aquático, em especial aqui a temporada do turismo aqui em São Carlos. Como ele disse, algo inédito, nunca havia sido anunciado, né? Até foi anunciado aí em tempos passados que o parque iria abrir, mas nunca taxaram-se como data, né? Sempre possíveis assim, datas, né? Possíveis datas, a gente sim levantou várias vezes possíveis datas, né? Eu digo de gestão anteriores, aí que eu... daí mais ainda, né? 2010, na verdade, teve até folder circulando, né? Então, e foi algo assim até estranho quando eu acabei assumindo, porque a primeira coisa que eu fui ver é que não tinha água, né? Daí, era o parque aquático sem água. Mas tudo certo, né? Superamos aí, tá tudo ok. Uma coisa que eu gostaria de comentar é com relação ao balneário lá embaixo, né? O balneário antigo, né? Porque você sabe como é que funcionam as coisas, né? Boato pra cá, boato pra lá. E às vezes é difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas saibam da verdade de fato, né? Então deixar bem claro que o balneário abre ou não abre não é o Silvano que define, tá? É uma empresa privada, né? Tem um proprietário, ele abre se ele achar que é interessante dentro do cenário que existe hoje, tá? Então, até tive uma conversa no final de semana e é engraçado que sempre sobe para mim falar as verdades, né? E às vezes a verdade ela não é boa de ouvir, né? Mas eu não consigo não mentir para as pessoas. É igual na sessão da Câmara de Vereadores ali, com relação à expansão do perímetro urbano, não tem como fazer. Vou falar que vai fazer, depois eu vou ter que estar dando desculpa, né? Então, e na questão do balneário é a mesma forma. Hoje o poço Santa Rita, que é o poço do balneário, tem algumas situações a serem regularizadas. A Agência Nacional de Mineração entende que ele não pode ser usado ainda. Deixar bem claro, o poço Santa Rita não tem nada a ver com o poço profundo, que está 100% legalizado. Que é o do parque ali. O do parque, do hotel lá em cima, também tem direito de usar uma porcentagem da água dentro do termo de ajuste de conduta, foi acordado isso. Então, assim, se o balneário abrir lá embaixo, a responsabilidade do proprietário, tá? Ele vai tomar a decisão. Se eu puder dar a minha opinião para ele, eu vou falar para ele que ele não pode abrir. Não pode porque ele vai sofrer as consequências, tá? Como já tem vindo sofrendo há 30 anos por algumas situações que foram feitas lá que não deveriam ter sido feitas. O Dr. Cisnano quer muito bem ele, a gente conversa com muita frequência. Ele acabou sendo enganado em alguns negócios que ele fez do passado. Contratou algumas gerências ali para gerenciar os empreendimentos dele que não tiveram o êxito, né? Acabaram cometendo algumas falhas graves e ele vem pagando por esses erros, né? Desses administradores que ele contratou. Enfim, e não tem como a gente fazer milagre, né? Eu faço o que eu posso para ajudar dentro da legalidade. A partir do momento que for para ser feita alguma coisa que possa comprometer, eu sou o primeiro a falar a verdade mesmo, que seja dolorido. Então, assim, quiser abrir o balneário, ok, o Silvano não tem poder para falar que não pode abrir. Quer a minha opinião de verdade, sincera, eu dou. Deixaria fechado porque o poço não pode ser utilizado. O Santa Rita, voltando a deixar bem claro para as pessoas não confundirem. Então, jamais o Silvano teve interferência em abrir ou não abrir o balneário lá embaixo, tá? Porque lá na vila já tem o boato, sabe como é que é? Às vezes... não sei porquê, mas existem pessoas que não querem que as coisas aconteçam, né? E tem quem puxa. É 5% só, 5%. Acho que nem chega a isso. Talvez até menos, porque a gente sabe que a grande parte da população aqui do nosso município são pessoas muito boas, pessoas muito produtivas, trabalhadoras e que querem realmente o bem do município. Vamos focar nessas pessoas boas que querem realmente, mas por isso da gente vir aqui dar esses esclarecimentos, Elvis, entende? Porque essas pessoas boas não merecem ser enganadas. E quando alguém fala alguma coisa que não sabe, às vezes acaba atrapalhando, inclusive causa um prejuízo muito maior do que pode imaginar. Que aí essas pessoas às vezes não vão acreditar no que alguém que está falando a verdade, que é mais difícil de ouvir a verdade, está falando, ouve uma mentira, que é alguma coisa fácil de ouvir, que às vezes é bom de ouvir, e acabam sendo prejudicados, porque não se programam para o que vai acontecer de verdade, né? Então, gostaria, né, e fiz esse comentário, realmente para as pessoas saberem o que está acontecendo. Exato. E continuo deixando sempre à disposição, né? Secretaria sempre à disposição. Qualquer dúvida. Outro dia chegou o vereador falar comigo, o Claudir Vatti, também, porque tinha um cidadão mostrando um documento aí que tinha interditado o poço.
mas na verdade é uma denúncia que o Ministério Público acatou a denúncia, obviamente, porque ele precisa acatar, faz parte do processo. E aí as pessoas às vezes não entendem que o Ministério Público tendo acatado uma denúncia e solicitado um esclarecimento, não quer dizer que ele executou, né? Simplesmente pediu um esclarecimento, inclusive que está arquivado, né? Como eu te falei, os passados aí. E aí ele veio me perguntar se o posto tinha fechado. Eu falei, não, fica tranquilo, tá tudo certo, expliquei certinho. Então assim, se tiver dúvida, vem, a gente esclarece, a gente apresenta documento, né, para concretizar. Não adianta, falar não adianta. Mas eu tenho toda a documentação necessária que comprova essa legalidade hoje 100%. Então, tem dúvida? Vai até lá, eu apresento, faço questão, apresento com prazer, porque é um trabalho que foi muito árduo realmente e que parecia ser impossível realmente. Mas a gente tem toda essa documentação em mãos e eu dou até cópia se quiserem, podem ir lá buscar, para que assim, ó, não passe para frente uma informação falsa, né? Que vai prejudicar muitas pessoas, né? Exato. As pessoas que a gente convive mais no dia a dia, tranquilo, elas sabem da verdade, mas a gente não consegue conviver com todas as pessoas, né? A vida é uma correria, algumas coisas a gente coloca na rede social, mas nem todo mundo acompanha. Então, se alguém também tiver alguma dúvida na minha rede social aí, né? Principalmente no Instagram, que eu acabo mexendo mais, cada pouco eu coloco alguma informação relacionada. Agora, então, mais ainda, né? A gente vai estar falando de tantas coisas boas aí e a gente vai atualizando. Podem acompanhar lá também, por telefone, se ligar na prefeitura, pede para falar comigo, estou à disposição qualquer horário. E presencialmente também, né? Tiver alguma dúvida, tiver alguma pretensão de investir na área, de trabalhar na área. Hoje tem muitas oportunidades de trabalho. Só a abertura do parque aí vão ser mais de 50 pessoas trabalhando, né? Então, de forma direta, né? E aí você pega mais as indiretas, fornecedores, enfim. Nós realmente estamos concretizando o que nós projetamos há 6 anos atrás, que é transformar o turismo na nova matriz econômica do município de São Carlos. E isso vai beneficiar todas as pastas, todos os setores. Por quê? Deixar bem claro como funciona. Tudo que for arrecadado pelo turismo, que vai começar a ter uma arrecadação grande, vai ser dividido em proporção de lei, de norma. Educação 25%, saúde 15%, e assim vai separando. Para o turismo, de volta, vai sobrar muito pouco. Mas o turismo, de fato, não é a administração pública quem tem que fazer. A administração pública precisa fomentar o turismo. Quem faz o turismo é a iniciativa privada. E para isso tem que só ter essa estruturação, ter legalidade, segurança jurídica para que os investidores privados possam investir. E é isso que nós estamos construindo. Muito bem, tá certo. Bem colocado, inclusive, aí explicado também, né? Santa Rita lá é do Balneário de Baixo lá, minha gente. Esse tá, como o Silvano falou aí, não tem nada a ver com a pasta dele aí, né? Mas o parque aquático, esse então nós temos aqui as novidades e a abertura da temporada também anunciada aqui em relação ao 30 de novembro. 2 semanas aí, secretário. É, contagem regressiva, né? Eu gostaria de poder anunciar shows já do rodeio, mas então, assim... Mas isso aí já fica para a próxima pauta. É isso, exatamente. Ele já vai criando essa expectativa, exato, né? Mas a gente vai ter que focar nisso agora, né? Porque é uma realidade como de anos, né? De anos. Perfeito. Então, nós vamos ter que pautar bastante esse sentido aí. E mandar um abraço aqui para o secretário Américo Dornelles. Estamos na escuta da entrevista do colega Silvano. Prefeito Rudy Sander, bom dia. Também está na escuta aqui. Obrigado, pessoal aí, que está nos acompanhando aí. Muito obrigado pela audiência, né? Destacando aqui, então, o turismo, minha gente. E a gente prometeu essa entrevista para essa semana e eu anunciei semana passada que o Silvano estaria aqui justamente para falar sobre isso. Então, hoje aqui, detalhando um pouco mais sobre a temporada e também sobre tudo que envolve o parque aquático e possíveis investimentos aí já assinados, já procurados e muitos que vão se consolidar nesse caminho aí. Isso aí, perfeito. A nossa equipe de trabalho aí também, né? Agradecer, enfim, todos os colaboradores da prefeitura, o pessoal do compras, licitações, finanças, contabilidade, jurídico, administração em geral, né? O secretário, a gente tem um bom relacionamento. E assim, é por esse comprometimento, Elvis, que eu tenho, vou te falar agora de forma profissional, que às vezes a gente compra algumas brigas, né? E no sentido de discutir assuntos importantes de uma forma de ter que colocar na mesa, às vezes, coisas que não é o mais agradável possível. Mas, felizmente, né? Felizmente, a gente tem uma boa tratativa, uma boa relação com todos. E mesmo que em alguns momentos, às vezes, o clima esquenta, a gente debate até o final e depois está todo mundo junto e
E realmente isso ajuda muito, né? Esse entendimento de toda a equipe aí de atingir o resultado, mesmo no momento difícil, Exato. que foram então esses 6 anos aí, momentos muito difíceis, e agora todo mundo vai colher os frutos juntos, né? Nós estamos juntos aí no mesmo barco. Quando estava ruim, eu tive o suporte aí também, né? Das pessoas acreditarem e estar junto, apoiando, e agora vamos colher juntos aí os frutos. Legal, muito bem. Secretário Silvano, obrigado pela sua vinda. Muito obrigado aí mais uma vez, né? A rádio também, Fala né? de novo a data lá. Não, importante, é dia 30 então de novembro, podem, não vou falar dos fogos, né? Não deixa pode. quieto. Mas enfim, podem preparar então sua espumante, sua cerveja, seu chopp para comemorar, porque realmente todo mundo vai ser beneficiado, tá? Tenho certeza absoluta que 100% da população vai ser beneficiado. De alguma forma vai ter seus benefícios aí. E é para isso que a gente está trabalhando no setor público, né? Para tentar mudar a vida das pessoas, do número maior de pessoas possíveis para a gente atingir. E eu acho que é essa a função, né, do servidor público. São fases aí, né? Então estamos aí nessa batalha, e se nós conseguirmos atingir esse objetivo, vai ter valido muito a pena. E como eu te falei, eu tenho certeza que a gente vai atingir. E agora, de fato, isso vai se concretizar e todos vão começar a perceber. Secretário Silvano Maier, ele que responde pela pasta do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos aqui de São Carlos, foi o nosso convidado. E a gente vai fazer alguns trechos desse bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia, e a entrevista na íntegra no vídeo lá no nosso site daqui a pouquinho, tropicalfmsc.com.br, tá certo? Só para ressaltar Falta rapidinho, turismo, nós temos mais 2 desafios já gigantescos pela frente, Também, né? não, tem vários. Que um deles é o Ecopark, né? E o Exato. outro é a feira, né? Então nós vamos fazer esse Painca em março de 2024. Exato. Já estamos trabalhando nessa pauta, já fizemos 2 reuniões aí, o pessoal do CDL, a CISC, vamos aprofundar as reuniões, vamos chamar mais entidades e mais grupos, enfim, empresas e comércios, indústria, para fazer parte também desse processo, né? Então já temos aí 2 grandes desafios pela frente. Até março de 2024 aí, nós temos grandes desafios aí também, são pautas muito importantes. Ecopark, minha gente. Esse vai ser bastante falado também, né? E a Spainco tradicional com retorno aí, né, minha gente? Que a gente vai estar falando sobre isso. Mas é 2024 daí, né? Já estamos trabalhando nela, né? Mas a data efetiva é março de 2024. Legal. 8h05, vem aí o Comando Geral. Ficamos por aqui para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro. Farmácia que tem fundamento e, olha, quase 40 anos de tradição. Farmácia São Jorge anunciando o quadro Entrevista. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. Farmácia São